Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, Padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, Padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o Senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de 2 gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão. Nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa.
Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar e que você vai sendo capaz até de sorrir quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante. Substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora o que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre
que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui, não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. É assim. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer, é porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele: espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil, que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide quem você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa.
não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu, não tem nem a obrigação do sangue, porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente, e dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque o que em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado, não é o que comemos, e com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida.
Que quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhores que passarem pela minha vida. Então é esse milagre. Que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê. Que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para um processo social cada vez mais difícil, cada vez mais tumultuado, onde as pessoas estão muito necessitadas de segurança. Agora, não podemos esconder de nós mesmos essa verdade. A segurança que nós não temos na rua é fruto do nosso jeito de educar os nossos filhos. É fruto do nosso jeito de criar valores nos dias de hoje. Quais são os valores que nos seguram? Quais são os valores que nos sustentam hoje como pessoas? Agora, alguma coisa está errada nesse tecido social. De você ter que trancar todas as portas da sua casa para você ficar em segurança. De nós temos que nos mudar para os condomínios para a gente poder viver em paz. A gente tem que criar muros altíssimos, que não são só de pedras. São muros humanos que nós estabelecemos. Quando nós não permitimos que os outros não entrem, a gente não permite que os outros entrem na nossa vida, porque nós temos medo deles. Os outros significam medo. É a sociedade que nós estamos criando. É a sociedade que eu faço parte. É a sociedade que você faz parte. E a gente tem como mudar isso, né? Tem que ter. Cada vez que a gente lança luzes e a gente reflete sobre a qualidade do relacionamento que a gente tem dentro de casa, de alguma maneira nós estamos criando segurança ou não. Não adianta a gente falar de segurança pública se nós deixamos os nossos filhos sem nenhuma segurança dentro de casa. Quantos pais alcoólatras, quantas mães alcoólatras, quantos pais infiéis que acabam criando um contexto imenso de segurança dentro de casa. É difícil ser pai? Mas ninguém mandou você ser. Você escolheu ser. Você se casou, você constituiu a família. Agora é uma responsabilidade que você tem. É questão de competência, minha gente. Ou a gente vai ser competente naquilo que a gente assumiu amar, ou essa incompetência não nos dá direito de reconsiderar depois. Uma coisa é você errar nos seus negócios, você falir e você começar a trabalhar e construir tudo de novo. Outra coisa é você falir como pai. Outra coisa é você falir como mãe. Quando você não tem como recuperar. Assim como aquele menino, morto pelos traficantes, não tivemos tempo de recuperá-lo. É um prejuízo que jamais nós vamos ter como restituir ao mundo. O filósofo já dizia, né? Que todo homem que morre, qualquer que seja esse homem, nós morremos um pouco também. Porque nós fazemos parte da humanidade. Onde existe hoje um ser humano sofrendo, a minha humanidade sofre nele também, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É minha condição humana. Eu não tenho como negligenciar isso. Eu tenho segurança, mas eu tenho irmãos que não têm, então eu sou fraterno, eu sou solidário com aquele que não tem. E aí eu vou agir de maneira equilibrada, de maneira consciente, para dar segurança àquele que não tem. Como? Aí entra toda a dimensão pessoal da minha parte. Cuidando bem da minha vida, cuidando bem dos meus filhos, cuidando bem do meu lar, do pedaço que é meu. A cidade ganha com isso, sabe por quê? Porque o cidadão cuidou bem da sua parte. Se eu passo pela rua e jogo um papel no chão, pensando que a rua não é minha, e se o outro passa julgando na mesma atitude, igual o Rio de Janeiro, né? Uma cidade tão linda, tão linda, paisagens maravilhosas. Aí você de repente passa, depois que termina um bloco, né? Depois que passa um bloco carnavalesco pelas ruas de Ipanema, sei lá onde, aí você vê a sujeira que fica.
Na Bahia, lá em Salvador, passa pelas ruas onde passou o trio elétrico para depois você ver. As pessoas não têm o menor respeito pelo espaço público, minha gente. As nossas cidades viram lixo. Por quê? Elas são invadidas de gente que não ama a nossa cidade. Elas são invadidas por pessoas que não têm a menor consideração pelo nosso espaço público. Aí pisam na nossa grama, destroem a nossa árvore e depois vão embora. Isso é civilidade? Não. A civilidade consiste em você olhar para aquilo que é público e você dizer, não, eu respeito isso daqui, mesmo que esteja uma multidão, mesmo que eu não seja reconhecido fazendo este erro aqui agora, eu não vou fazer, porque eu tenho consciência. Eu sempre digo isso. O cristianismo, o catolicismo, vou falar da minha parte, nós precisamos voltar a pregar a ecologia. A gente precisa ensinar que jogar lixo no rio é pecado. Pecado não é só a sexualidade, não é só essas questões que a gente acha aqui, olha, não. Há uma série de pecados sociais que nós praticamos que a gente atenta contra a segurança. Quando eu jogo o lixo da minha casa num rio, sabendo que isso é proibido, quando eu provoco o transbordamento deste rio, por quê? Porque eu jogo o lixo que não é para ser jogado no lugar, aí eu encho os bueiros da minha cidade com lixo, com tampinha, com plástico, com jornal e depois a chuva não tem para onde escoar, aí a gente vai dizer que a culpa é do governo. Ah, os nossos governantes não cuidam das nossas cidades, está certo, existe uma parcela de culpa que é deles. Eu achei ótimo a placa que um cidadão ontem colocou numa cidadezinha no interior aí não sei onde. Agradeço aos meus vizinhos por eu ter pegado dengue. Eu coloco essa placa na casa dele, coberto de razão, porque ele cuida do lugar dele. Aí o infeliz do preguiçoso que está lá tomando a cerveja dele, ele não está nem aí para o mal que ele causou. Ele foi para a praia, ele jogou todas as latinhas de cerveja que ele tomou no final de semana inteiro no lixo lá da porta, independente se aquilo vai chover em cima ou não, e ele larga a procriação dos mosquitos para um morador da cidade. Ubatuba vive esse problema direto. Os turistas que vão a Ubatuba, que não recolhem os seus lixos, que não cuidam do espaço, deixa dengue para quem mora lá que não tem nada com isso. Gente, a dengue não vai embora do nosso país, não é porque o governo não cuida não, a dengue é um problema nosso, é nosso. O mosquito nasce na nossa casa, é na lata que a gente deixa, é na caixa que a gente não cobre, é no descuido humano que essas coisas vão nascendo entre nós. E aí a gente, no momento em que a gente precisa assumir a nossa culpa, a gente não assume. Como é que nós vamos falar de fraternidade e segurança pública se nós não temos coragem de assumir a nossa parte? Se eu não esvazio os meus potinhos de água dentro da minha casa, como é que eu posso esperar segurança fora dali? Como é que eu posso querer ter o direito de exigir alguma coisa nessa vida se eu não cuido das pequenas partes? Pode ser assim não, a gente tem que tomar isso nas mãos e, olha, vamos mudar. A vida pode ser melhor, a começar de mim que sou cristão. A começar de você, que é cristão, cidadão e tem consciência de tudo isso. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A gente sabe na teoria, mas muitas vezes a gente só vai compreender mesmo na prática. Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas. É uma frase bonita de ser repetida, minha gente, mas é muito difícil de ser experimentada. Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo, é preciso viver passo a passo, momento a momento, e descobrir que a vida é igual uma costura que a gente vai fazendo, juntando as coisas, e que se a gente não tem a paciência de viver esse bordado existencial, né, nós vamos perder. Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo. A vida está nos desafiando o tempo todo. Os acontecimentos, aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não tem controle, aquilo que você programou, aquilo que você não programou e de repente estava ali como realidade que você precisava administrar, costurar, né? A gente tem que dar um jeito nisso.
Aí é nesse momento que a teoria se transforma em realidade e grita nos nossos ouvidos. É o impacto que a vida tem sobre nós. Isso na semiótica é bonito, a gente chama isso de a comunicação que afeta. Isso é, eu fico afetado por um discurso, por uma fala, por uma música. A vida nos afeta. E eu vejo que o sofrimento é para todo mundo, né? A vida aconteceu, não foi do jeito que a gente queria, e agora nós temos que administrar o acontecido. Minha gente, quantas quedas nós também temos? Quantas vezes você fica aí sem saber como fazer agora? E agora? É a grande pergunta, né? O que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim, e de repente a vida nos afeta desta forma, e nós precisamos dar uma resposta, porque a gente tem que continuar vivendo. E a vida vai diferenciando homens e mulheres neste momento. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quanta maturidade vem para dentro de nós, ou não. Tudo depende de como nós vamos encarar os acontecimentos, como nós vamos administrar o ocorrido. Não temos como acelerar o tempo. Pudera eu, né? Acelerar esse tempo e a minha mãe ficar boa logo. Mas não tem como. Todo esse processo de dificuldade tem que ser vivido dia a dia. Lá no hospital vendo tantas pessoas tendo que conviver com suas doenças, com seus limites. É muito duro, minha gente. A vida não é fácil. Mas homens e mulheres vão sendo separados, né? Como que colocado em lugares diferentes, de acordo com a resposta que nós damos ao que nos aconteceu, ao que nos ocorreu. Grandes homens, grandes mulheres nascem deste momento. Quando são capazes de encararem o momento presente, a dificuldade presente, e fazem daquele momento um trampolim para a vitória, para o crescimento, para alcançar lugares que até então as alegrias não eram capazes de levar. É para isso que Deus nos conduz, é para isso que Deus entra na nossa vida, para nos ajudar a articular essa vida, que nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Não desista mesmo. Eu não sei o que é que você passa. O que eu sei é que muitos que agora neste momento estão me assistindo passam por situações que não gostariam, que não são agradáveis. Precisam costurar aí um momento da vida que não é interessante. Pode ser que você hoje tenha que administrar a vida que você não escolheu ter. E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora? Não creio que seja a atitude mais interessante. Pode ser a mais fácil, não é a mais interessante. Pode ser que seja a mais simples, mas quem disse que grandes homens e mulheres nascem de questões que se resolvem com simplicidade, com facilidade? Não, é na labuta, é no labor. É no trabalho diário de você dar conta dessa vida que está aí. Ninguém nos prometeu que seria um jardim de flores, ninguém nos prometeu que seria moleza, mas nos prometeu que estaria conosco, que sofreria conosco, que assumiria conosco. Foi a palavra de Jesus aos seus amigos e a todos aqueles que ficaram amigos dele através da pregação de seus amigos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Não desista. Assim como meu amigo não desistiu e resolveu morrer com dignidade, assim como a minha mãe não pode desistir agora, você também precisa descobrir um motivo para não desistir. E quem sabe, hoje Deus possa lhe dar e possa lhe esclarecer tantas coisas, se você der a Ele a oportunidade. Quem sabe hoje, com a vida que você não gostaria de estar vivendo, com isso que você não escolheu, com essa tragédia que muitas vezes se abate sobre você, com este peso que a vida muitas vezes representa, você possa ouvir também essa palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, trazei os fardos, que eu vos aliviarei. E é um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, poder fazer parte da sua vida.
Todas as questões que nós trazemos aqui são verdadeiras. Vidas como as nossas, acontecimentos como os nossos, que quando olhados à luz do Evangelho, se transformam em matéria-prima de evangelização também. Já parou para pensar nisso? Que a mesma vida que se transforma em motivo de desespero é também matéria-prima de conversão para muitos de nós? Quantas vezes você parou para ouvir alguém dar um testemunho da vida, da conversão, de como Deus entrou na história dela, e você vai descobrir que o motivo que a fez converter-se ao Senhor é igual ao seu. Mas por que não foi também motivo de conversão para você? Porque talvez você não tenha visto este acontecimento com os óculos de Jesus, com a lente que Jesus nos empresta. Para mim, muitas vezes é causa de desespero, para o outro é motivo de conversão. Tudo depende de como nós interpretamos o que nos acontece. Tudo depende de como nós olhamos para os acontecimentos que nos afetam. Tudo depende de como administramos a vida que nós temos. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. É sempre bom ter um Cirineu na subida, né? É sempre bom ter alguém que olha para você no momento daquele desespero e fala, você não está sozinho. Foi o que aconteceu comigo nesses dias, quando você identifica os verdadeiros amigos, as pessoas que não lhe abandonam naquela hora, aquelas pessoas que ajudam você a suportar aquele momento. Todos nós precisamos disso, minha gente. Aliás, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ela passa o tempo todo por esses momentos. É quando você precisa olhar para alguém que significa este Cirineu. Eu estou com você e vou fazer por você aquilo que você não pode. Ter um Cirineu no momento do nosso Calvário. Quem sabe o programa Direção Espiritual hoje possa ser um pouquinho isso para você. E nós agradecemos a Deus se hoje tivermos a oportunidade. A gente agradece a Deus toda vez que o programa tem a oportunidade de ser Cirineu na vida de alguém. E Vileia, na nossa vida, nós corremos o risco de pegar o caminho errado. Isso aí, ninguém está imune a essa possibilidade. E sem dúvida, quando nós pegamos esse caminho errado, a gente corre o risco de comprometer a nossa felicidade, a nossa realização. E comprometendo a nossa realização, nós estamos comprometendo o propósito que Deus tem para nós. Porque Deus nos dá, Deus só vai nos pedir aquilo que Ele nos deu anteriormente. Então, descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é também investigar as nossas aptidões. Porque se Deus me deu os dons e eles estão aqui adormecidos, eu preciso colocá-los em prática para saber aonde eles me levam, até onde os dons podem me levar. Eu espero que nesse tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor, e estabelecer, fazer dessa amizade, dessa experiência humana, um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Um amigo de verdade faz isso com a gente. Um amigo verdadeiro, em nenhum momento ele fecha os olhos para os nossos defeitos, mas ele não os salienta, a não ser que ele seja invejoso, a não ser que ele esteja passando por um processo de inveja e ele vai fazer questão de te agulhar toda hora.
Se não, se é um amigo de verdade, ele vai te recordar aquilo que é sublime. Os defeitos virão, o assunto virá no momento em que a gente precisar crescer, mas não será a tônica da nossa amizade. A gente se senta à mesa, a gente se reúne, é para a gente se recordar que nós somos sublimes. A gente sai de casa, a gente viaja, às vezes para tomar um lanche na padaria, como muitos de vocês fazem, antes de irem para os eventos. É para a gente se recordar que a gente é sublime. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Isso é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vitória. Os bons amigos, os verdadeiros amigos, e às vezes tem gente que tem sorte de ter nisso um marido. Meu marido é meu bom amigo, minha esposa é meu bom amigo, minha mãe é minha boa amiga, porque me lembra que eu sou sublime, me faz esquecer o contexto destruidor do joio e me joga para frente. Eu não quero ficar prestando atenção naquilo que eu perdi ao longo da minha vida. Eu quero arregimentar a minha coragem para eu ter condições de desafiar os joios de hoje. Aquilo que foi semeado em mim, que me é destrutivo, eu não quero que seja definitivo. Eu quero me recordar que sou sublime. É minha vocação cristã. É minha vocação cristã. Eu sou sublime. E são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história, que faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus fazia perguntas o tempo todo. Ele questionava porque ele sabia que quando questionava, ele provocava no coração do outro um desejo de encontrar a resposta. E eu acho que o que faz a gente viver com gosto e com sabor, né? E saber, são duas palavras que se parecem, é justamente a gente se propor as perguntas diariamente. A gente não ter medo dessa reflexão. Nós estamos acostumados a pensar na confiança que nós temos no Senhor. Mas e pensar na confiança que Ele tem em mim, que Ele tem em você? Não para nos encher de vaidade, de orgulho, não, mas para recordar-nos a responsabilidade. O Senhor me mostrou aquela situação porque Ele gostaria que eu fizesse por Ele, que eu agisse por Ele, que eu realizasse o gesto que Ele realizaria se Ele pudesse estar historicamente posicionado como eu estou. Onde existe um pobre, onde existe um necessitado, alguém desesperado, alguém necessitado de apoio moral, de apoio espiritual, alguém que esteja perdido, ali nós temos a obrigação de exercer a misericórdia, que começa com um sentir com o outro. E é tão interessante isso, né? Às vezes você pode até não conhecer aquela pessoa, mas você vê uma fotografia do sofrimento dela e você naturalmente fica movido.
Santo Agostinho dizia que isso já é a ação de Deus em nós. A compaixão é um movimento natural de Deus na nossa vida. Ainda que eu não creia nele, mas há outras vias pelas quais a gente pode chegar ao Senhor, inclusive a via humana. O perceber a necessidade de um irmão e interferir com a nossa atitude. Isso expressa a fé naquilo que nos moveu, um sentimento que me encaminhou na direção do outro. Nós estamos muito necessitados dessa misericórdia prática. Nós estamos muito, mas muito necessitados de uma fé que se traduz em obras, que aconteça, que modifique o nosso jeito de ser, de pensar, que arranque-nos do nosso egoísmo, das nossas facilidades, das nossas comodidades. Às vezes nós escolhemos viver dentro de um aconchego, sabe? E a gente não se incomoda com o que está acontecendo ali do lado, a gente não se incomoda com os que estão sofrendo próximos a nós. Não, fica muito mais interessante quando nós permitimos que a vida nos envolva. E nós somos portadores dessa riqueza, nós não temos como negar. Conheci a misericórdia de Deus, sou fruto da experiência de um Deus misericordioso, e não vou levar isso aos outros, não vou oferecer a quem passar pela minha vida. Não estou sendo justo com o dom recebido, não estou sendo justo com o dom recebido. É assim mesmo. Você que já enfrentou as suas perdas e que sabe o tanto que é doído perder alguém, sabe muito bem como o outro permanece vivo em nós durante a nossa vida inteira. Agora, quando o outro nos deixa um pouco de Deus, aí que não pode ser esquecido mesmo. Quando o outro nos apresenta a face misericordiosa de Deus, jamais poderá ser apagado de nós. Muitas pessoas passam pela sua vida, mas você jamais vai esquecer alguém que lhe colocou diante do sagrado, que lhe arrancou do contexto do joio. Que é assim mesmo. Nós precisamos escrever o estatuto de Jesus dentro de nós. O cristianismo é um conjunto de regras, claro. Nós nos orientamos às nossas condutas morais, nós observamos o que a igreja nos ensina. Mas antes disso, o cristianismo é uma experiência de intimidade, de um Deus que nos visita, que nos fala ao ouvido, que nos fala ao coração, e que a partir daquilo que Ele nos fala, a gente começa a estabelecer a nossa vida a partir dessas palavras. É a palavra que rasga o nosso coração, a nossa consciência, da mesma forma como Jesus o fez naquele tempo. Isso é muito sério, minha gente. Essa identificação de Jesus com aquele que sofre, com aquele que necessita, com aquele que padece, coloca-nos uma responsabilidade tão grande. A experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, ela deve provocar-nos para levar essa experiência, para viver essa experiência recebida, mas numa outra dimensão, que é a do oferecimento. Então, eu recebo a misericórdia e depois ofereço. Ofereço àqueles que passarem pela minha vida. É por isso que o Evangelho será sempre uma instância de conversão, de mudança. Porque eu muitas vezes posso ter hoje, nessa fase da minha vida, comportamentos que não são cristãos, atitudes que não são cristãs, pensamentos não cristãos. Por quê? Porque estou marcado por uma situação de limite lá do meu passado, que me impede hoje de ser livre para poder praticar o Evangelho. E aí a gente vai depositando essa palavra aos poucos em nós, né? Como se fosse uma água que a gente vai regando diariamente, uma semente para que ela cresça. Sempre que nós temos o contato com a palavra de Jesus, nós estamos julgando uma água
nós estamos regando a semente do cristianismo que há em nós. Por isso que nós não podemos viver um cristianismo sem a Sagrada Escritura. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.